Oi, Mário. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você vai? Tudo bem? Vamos aí. Vou ajustar minha Hoje, câmera aqui. Tá boa a câmera aí? O som tá bom? tá, tô te vendo bem. O Vamos ver se o som tá pessoal bom? aí que tá. O som tá bom, tá, né? O som tá, para mim tá muito bom. Que bom, Vamos ver que bom. ali, depois dali a pouco o pessoal vai dando um oi, ver se a coisa, se a mensagem tá boa, né? Se o som tá bom, se a luz Dá um tá feedback boa. pra gente, né? Exatamente, né? Mas legal, nós vamos começar o canal, né? O nosso canal Evangelho Simples, então a gente resolveu fazer uma live falando um pouco também do que a gente entende, né, Mário? Do que a gente acredita, né? É, e estamos num momento único, talvez, né? Que nós estamos vivendo, assim, a gente sai de uma época de perda de direitos muito grande, né? E já engrena na pandemia, né? Que é uma coisa, assim, também que ainda não conseguimos superar e trouxe para nós um custo social muito grande. E agora, com essa questão dessa guerra na Ucrânia, né, uma situação que já estava ruim, ela ainda piora com essa questão das commodities, né? Uma guerra, querendo ou não, ela exporta a inflação para o mundo inteiro, né? A gente já vinha num processo ruim, né? E a gente segue agora com esse processo pior ainda, né? A situação vai piorando. E eu tenho recebido algumas perguntas, imagino que você também, nós já vamos passar a palavra um para o outro, a ideia aqui é bate-papo mesmo, né? Eu tenho recebido Exato. algumas perguntas sobre como nós cristãos, devemos nos portar nessa época de pandemia, nessa época de guerra, nessa época de falta de esperança, né? Então, assim, a ideia aqui é essa, né? A gente tentar entender como nós cristãos devemos nos portar, né? Sim, diga, vá em frente, diga o que você acha, qual que é a tua visão, né, Mário? O interessante você colocou, como você colocou, né, a questão desse projeto novo. Eu acredito que nós vamos ter um espaço no qual possamos. Já existem alguns espaços interessantes também, mas falar, discutir um pouquinho desses assuntos que são importantes para nós que acreditamos, né, nessa fé cristã, que sejam relevantes, não sejam muitas vezes espaços que levam pessoas a terem ódio no coração e principalmente uma mensagem completamente contrária à própria mensagem de Cristo. Então, assim, esse é um espaço que eu tenho certeza que nós vamos amadurecendo, né, nesse primeiro contato que nós estamos tendo com o pessoal, mas nós vamos amadurecendo nesse novo canal, mas que é um espaço que vai gerar muito fruto para frente, porque nós vamos ter discussões sérias, coisas focadas em realmente para que deem frutos, principalmente frutos que vão ser relevantes tanto para o nosso meio cristão, mas como para a sociedade também. Então, assim, eu gostaria de começar me apresentando, depois que o Samuel pode se apresentar também, né, Samuel? Claro, mas vai em frente. Eu sou pastor, formado em teologia, eu sou consultor financeiro também e já tenho uma boa caminhada nessas duas áreas. E a gente vai percebendo muita coisa, né? Enquanto a nossa caminhada cristã e a caminhada profissional também, que interferem muito nessa reflexão que a gente faz de vida. Eu já comentei várias vezes com alguns conhecidos, e na minha comunidade eu falo muito, a questão de como é que nós enxergamos a realidade. Como é que nós enxergamos a realidade? Dependendo do conhecimento, de algumas coisas que temos dentro da gente, nós enxergamos segundo esse entendimento. E aí apresenta-se, né, como é importante a gente ter essa informação correta para que a gente possa fazer uma avaliação crítica do que nos cerca. Tanto que esse tema de hoje é muito importante. Eu vou passar para o Samuel se apresentar também. O tema foi muito importante, até proposto pelo Samuel. Por quê? Porque ele nos desperta exatamente nesse sentido, de fazer uma interpretação com relação o significado dessas palavras, ser cristão em tempo de guerra. O que é ser isso? Samuel, fica à vontade para você se apresentar. Claro, então, né, o projeto começando, o Mário já falou um pouco o que a gente pretende trazer, né? A gente quer trazer um local que seja de discussões, não discussões de ódio, mas discussões que possam agregar, trazer
um entendimento maior, né? A gente possa, porque a gente chega num bom entendimento a partir da conversa com os outros, né? Querendo ou não, ali no debate aí que a gente encontra a sabedoria, né? Eu sou Samuel, né? Eu sou pós-graduando agora, né, em teologia pastoral, né? Sou engenheiro também, sou jornalista também, né? É uma formação um pouco maior, sou mestre em administração. Mas aqui a gente está querendo discutir essa questão um pouco com base na questão teológica, né, Mário? A Exato, nossa a sua pegada vai visão, ser essa. Mas a experiência é boa ter essa experiência, a bagagem boa que você tem de vida, né? E claro, trazer para o claro, pessoal também, né? Nós já vimos, eu vou dizer, na nossa caminhada nós já vimos muita coisa acontecer. E é isso que a gente quer, através desse projeto novo, dividir um pouco com o pessoal. Né? Porque a gente tem visto, não sei se o Samuel também concorda comigo, infelizmente, na internet, nesse nosso meio, onde algumas teologias que se apresentam, infelizmente, até meio duro usar essa palavra, mas são lixo, entendeu? Não seria nem para escutar, nem perder tempo escutando, mas se apresentam. Então, assim, é uma oportunidade de trazer conteúdo, bom conteúdo, conteúdo que vai acrescentar na vida das pessoas, é a oportunidade que nós estamos tendo. Então, assim, é o que vocês vão ter a partir de agora com a gente. Nós vamos lutar para fazer isso, pesquisar, estudar e buscar outras pessoas também, outras fontes de informação para que vocês possam ter conteúdo de qualidade. Mas conteúdo de qualidade que afeta e vai te ajudar muito com relação a você dar respostas, né, que a gente fala muitas respostas existenciais, né, para te ajudar a dar as suas respostas existenciais. E é nessa proposta que a gente quer caminhar. perfeito. Então, assim, entrando um pouco no conteúdo que a gente está trabalhando hoje, gente, resposta única não tem, nunca, né? Mas nós vamos usar alguns textos aqui, e claro, um pouco da experiência da gente, para tentar trazer o papel, né, do cristão nesse momento. Eu usei aqui, peguei um texto que eu acho que ele resume um pouco isso. Claro que nós vamos debruçar um pouco mais nesse texto para entender, né? Que é o texto de Romanos 12, de 11 a 13, que diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Destaco a palavra cuidado. Sede fervorosos do espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso é bem o que o cristão tem que fazer. E claro, depois está dizendo assim no versículo 13: comunicais com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Destaco de novo a palavra hospitalidade. Isso é Romanos 12, capítulo 12, versículo de 11 a 13. Então, acho que está muito por aí, né? O ponto de vista, ele é tanto espiritual, da gente orar e ter esperança, mas ele também é um ponto de vista de ação, de praxis, de manter o cuidado, de manter a hospitalidade, ou seja, enxergar um pouco o outro. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso nessa conversa. Né? Mário, vai em frente. Exato. Não, e o interessante é que as pessoas muito colocam, né, e você colocou muito bem no final, no início aí, com relação à questão da interpretação. Lógico que nós vamos ter diferentes interpretações dependendo de onde, do solo onde nós estamos pisando. Nossa interpretação vai ser segundo com as nossas experiências de vida e tudo mais. Mas a pessoa pode perguntar, então, Mário, vira bagunça, né? Então qualquer um pode interpretar, ir para um lado. Eu posso falar para você, vou te dar como se fosse o validador da mensagem, principalmente a mensagem de Cristo que chega ao nosso coração. O validador. Qual o fruto que essa mensagem está trazendo? Aí você vai ter a resposta, se essa mensagem está certa. Ah, mas a mensagem é um pouco diferente, dependendo, porque o contexto é diferente de uma pessoa para outra. Mas qual o fruto que essa mensagem está trazendo? Esse que é o grande X da questão. Então, quando a gente começa a entender e começa a ver algumas situações que estão ocorrendo, a gente fala assim, pô, cara, é possível que a Bíblia que eu estou lendo, a mensagem de Cristo que eu estou entendendo, fica tão distante, mas principalmente, não a questão de interpretação, mas a questão de fruto. Enquanto uns, que eu me coloco nesse meio, né, fazem uma leitura com relação ao amor, à igualdade, à justiça, ao respeito, ou está fazendo de morte, destruição, que mensagem que é? De onde estão tirando esse tipo de mensagem? Eu acho que é interessante nós pegarmos um pouco essa mensagem, as mensagens que nós estamos lendo, as passagens da Bíblia, né, essas passagens,
e fazer uma reflexão, assim, mas qual o fruto dessa minha interpretação que vai gerar? Qual o fruto? Esse tema de hoje para a gente é muito interessante, fazer os cristãos em tempo de guerra. Até o Samuel colocou esse tema, achei muito interessante. Cristão em tempo de guerra. O que eu poderia falar nessa introdução? A pergunta seria, né? E qual o tempo que nós não estamos em guerra? Né? Qual o tempo? Se nós pegarmos a questão das palavras, vamos entrar um pouquinho, falar assim, cristão, né? O que significa ser cristão? Talvez uma das respostas mais interessantes seja Paulo, né? Que Paulo nos dá, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 11:1, fala assim, tornem-se meus imitadores como sou de Cristo. Opa! Então quer dizer que ser cristão é ser um imitador de Cristo. O que é ser um imitador de alguém? É tentar fazer exatamente o que a outra pessoa faz. E o que Cristo faz? Quando fala cristão, a gente assume muito essa questão, essa roupagem, né? Cristão, eu sou cristão. O cristão faz o que Cristo fez, o que Cristo faz e o que Cristo fará. É a atitude dele. Mas como é que eu posso conhecer a Cristo? A Bíblia nos dá uma deixa muito interessante. E principalmente quando a ênfase é falando que Deus é amor. Quando nós começamos a entender essa questão, aí nós começamos a nos enquadrar. Será que nós enquadramos nesse conceito de cristão? Ou simplesmente isso é um rótulo que nós temos, que, eu sou cristão, porque aqui no Brasil todo mundo é cristão, eu sou cristão também. Mas qual o fruto que esse cristianismo que você vive traz para a sua vida? Qual o fruto? Como é que você começa a enxergar as realidades que se apresentam para você? Como é que você começa a enxergar o próximo que está ao seu lado? Samuel no início colocou com relação à pandemia, né? Nós passamos por um período de 2 anos trágico em todos os sentidos. Econômico, social, no nosso dia a dia, ficamos presos em casa. Olha o período que nós passamos. A pergunta, e nós discutimos muito isso durante essa pandemia, como é que o ser humano ia sair nesse pós-pandemia? Talvez possa ser até um assunto futuro, né, Samuel, para a gente aí, né? O cristão e a pós-pandemia, né? Como é que seriam? Alguns foram até otimistas, falando, não, seremos pessoas diferentes, novas e tal. E outros viraram e falaram assim, gente, a possibilidade de sairmos muito piores do que nós estávamos é muito grande. Está vendo como é que são essas questões? E eu vejo muitas pessoas realmente, pessoas que os olhos foram abertos com relação, principalmente ao próximo, mas também vi pessoas que os olhos, aí sim, foram fechados com relação ao próximo, mas abertos para questões totalmente contrárias à mensagem de Cristo. Aí você pode falar, tudo bem, você tem sua liberdade de ter uma mensagem, mas você não pode se rotular como cristão mais. Rotule-se como outra coisa. Não é cristão, porque a mensagem de Cristo. Ou então nós podemos criar uma nova categoria. Cristão sem Cristo. Pronto. Né? O cristão sem Jesus. É uma nova categoria. Mas você sendo cristão, e tendo essa roupagem, né? Falar assim, essa é a minha vida, eu sou um cristão. Cara, que fruto você está dando? Qual o fruto que a sua vida está dando? Aí é todo um processo. Então, acho que essa pandemia serviu exatamente, para as pessoas que têm uma consciência e que buscam realmente viver da melhor maneira possível, mas também permitir que os outros possam viver, nos colocou numa reflexão muito grande, porque, vamos pensar, pessoas que têm empatia pelo outro, começaram a verificar quantas pessoas estão passando necessidade no Brasil hoje. E no mundo. Quantas pessoas estão sofrendo? Quanta injustiça nós presenciamos a cada dia? Está vendo como é que o negócio vai se expandindo cada vez mais? Mas qual o foco? Qual o óculos de leitura que essas pessoas têm? O Evangelho de Cristo. Vestindo realmente essa camisa. Sou cristão. Enquanto, numa outra parte, pessoas que conseguiram, durante esse período de pandemia, extrair o que tinha de pior dentro delas e jogar. Pessoas hoje, algumas pessoas não têm vergonha mais de afirmar certas coisas que até então, um tempo atrás, morriam de vergonha. Hoje não tem mais vergonha. Não tem vergonha de expor o que elas têm de pior dentro delas. Esse pior dentro de uma comparação com relação à mensagem de Cristo. Não tem mais vergonha. Então eu acredito que esse conceito, dentro dessa avaliação que nós vamos fazer na nossa reflexão de hoje, o cristão, primeiro nós temos que entender o que é o cristão. Podemos fazer 2 categorias só de maneira
mais pedagógica agora, como, por exemplo, o cristão sem Cristo e o cristão com Cristo. Olha que ponto chegamos. E é uma realidade, se formos olhar dentro de uma avaliação de mundo, uma leitura de mundo, hoje existem os cristãos sem Cristo, que falam que são, mas, cara, não entenderam nada da mensagem de Cristo. E detalhe, o pior de tudo, ou até entenderam, mas fala assim, essa mensagem não é para mim, eu quero é uma outra. Os cristãos sem Cristo. Mas existem aqueles com Cristo. O que você acha disso, Samuel? Nessa primeira reflexão. Mas eu acho que a gente está indo por um caminho muito parecido, e é um caminho, a meu ver, um pouco perigoso com alguns entendimentos, né? Eu tenho um pouco de medo já há algum tempo, desde que eu sou criança, sou criado no Evangelho 40 anos. Então, assim, a gente já escutou muita coisa. Eu escutava pessoas assim falando, como que você vai ser salvo? Você tem que crer no Senhor como Senhor e Salvador. E algumas pessoas falavam assim, beleza, eu aceito o Senhor como Salvador, mas não aceito como Senhor. Não queria o senhorio de Cristo na vida. Nós estamos num momento, porque é claro que a salvação é um primeiro momento. Quando a gente está falando em a gente mudar o nosso entendimento, para a gente ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é um momento posterior, se a gente já não quer, não entende que esse processo ele é único, né? Nós estamos falando é o Senhor, aceitar o Senhor e mudar o nosso caráter como dele, moldar o nosso caráter como dele. Ou seja, moldar o nosso caráter pressupõe amor, pressupõe empatia, pressupõe entender o papel, o meu papel junto à sociedade, né? Eu uso muito um texto, às vezes tem gente que fala comigo que não tem muito a ver. Eu acho que ele tem super a ver, que é o texto de João 7,38, que diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que ele está falando assim, o seu coração já mudou. A partir de agora, precisa fluir, precisa compartilhar. E uma graça desse texto é que ele fala em água. Água, não existe água que fique em nível diferente. Toda água mantém o mesmo nível. Então, ele está trabalhando assim. Você vai trabalhar o que é bom e vai entregar para todo mundo mesmo. Olha que joia. Quando a gente trabalha falando assim, agora não tem colocação. Eu quero vocês no mesmo nível. Olha que interessante. Quando a gente trabalha com essa ideia da empatia, né, e nós estamos falando agora em guerra, em momentos que um monte de pessoas estão debilitadas, estão necessitando, a gente muitas vezes retoma a questão, por exemplo, do trabalho. Pessoas perdem o emprego, pessoas têm que se sujeitar a salários menores e coisas do gênero. E a gente lembra do seguinte, vocês lembram da carta de Paulo a Filemon? Que ele diz assim, Onésimo te deu um prejuízo. Mas aqui, faz o seguinte, cobra de mim e trata ele como um igual. Cobra de mim e trata dele como um igual. Ele está falando aí de uma relação trabalhista. Ele estava falando assim, Onésimo, você, né, pisou na bola com alguém. Ele está falando também de uma relação de salvação, que ele fala, você, como a nossa história, vocês pecaram, destituídos estão. Cobra de mim, Cristo fala. Né? Nesse momento, nós, como portadores aqui, dizendo, como imitadores de Cristo, como portadores da mensagem de Cristo, a gente também tem que chegar e falar assim, cobra de mim, deixa eu pagar a dívida. Né? A partir do momento que tem toda essa dificuldade, falar assim, aquele chato, aquele morador de rua que está me enchendo o saco todo dia, né? É difícil, não é? Mas Cristo falou para exercer o amor. Vamos exercer o amor. Ah, e não é só exercer o amor, não. Tem a prática, né? Como que está lá em Mateus 25? Né? Eu tive fome e deste de comer. Mas aí também não serve só isso. Né? A gente vai ficar a vida inteira tendo pessoa ali com a dificuldade? Não. A gente precisa trabalhar com uma ideia que o outro precisa, como Onésimo, ser um igual. Né? Como Paulo falou com Filemão, trata ele como um igual. Então, eu acho que é bem por aí. A partir do momento que a gente nega toda essa atitude, toda essa mudança, de verdade nós somos cristãos sem Cristo. Né?
Você pode falar um pouco mais sobre isso, por exemplo, se a gente pensar naquela discussão que Tiago tem, que ele fala assim, cadê a obra? A obra não salva, não. Não salva mesmo. Mas a obra demonstra que o coração mudou. Né? A partir do momento que o nosso coração não mudou, que cristãos somos? Eu não sei. Cristo que sabe. Né? Mas para a gente entender isso, a gente tem que se aproximar do que Cristo colocou. Né? É um Meu processo de evangelho, transformação, né? isso, o evangelho de Cristo é um evangelho de amor. Quando ele fala com a gente assim, o meu reino está entre vós. Né? A partir do momento que a gente assumiu que a gente quer viver no reino, o reino está entre vós. A gente tem que praticar aqui entre nós, né, o que está pressuposto no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? É justiça, é alegria, é paz. Né? Então a gente quer praticar. A justiça social está aí. Né? A oportunidade para o outro está ali. O partir do pão está aí. Acho que é por Nesse aí, né, Mário? pensamento, não é, e nesse pensamento você colocou uma coisa muito interessante, que vem muita questão da motivação do nosso coração. Aí que está a questão, nessa primeira parte, né, pegando esse nosso tema, o ser cristão, o cristão, qual a motivação que está no nosso coração? Entendeu? Qual que é a motivação que tem dentro de nós? Como é que nós encaramos? Até pessoas que fazem alguma coisa boa para o outro, tá, mas qual a motivação que tem dentro do coração? Porque dependendo da motivação, aquele ato de bondade da pessoa vai ser uma coisa momentânea só. Ao contrário do que Jesus coloca no coração de todos nós, que essa vida, né, essa questão do amor que transborda de dentro de todos nós, seja um estilo de vida. E não momentos picados. Ah, Mário, mas nós somos humanos, com certeza, todos nós somos. Mas nós vamos aprendendo a cada passo, a cada dia, a ser imitadores de Cristo. Aí que eu falo, que a gente bate e coloca essa questão do cristão sem Cristo, o cristão, né, o cristão mesmo que tem Cristo na vida, é assim, quem que nós estamos seguindo e principalmente qual fruto nós estamos plantando e nós vamos colher mais para frente. Na nossa família, no nosso meio, na sociedade, o que nós estamos plantando em toda essa nossa caminhada, essa jornada. Uma reflexão para nós, como é que está o nosso cristianismo vivido? Olha para trás na sua vida, olha na jornada, na caminhada da sua vida, como se fosse uma estrada. O que tem plantado nessa estrada? Né? O que nós colocamos dentro nessa estrada? Olha o que está nascendo. Aí está o resultado. Aí está o resultado. O que nos entristece muito o coração, que a gente vê pessoas que têm uma possibilidade de levar uma pregação, levar uma mensagem de vida para as outras pessoas, de igualdade, de levantar todo mundo junto, de caminharmos juntos, pessoas que levam discórdia, ódio, intolerância, falta de empatia, aí vai embora. Tira a esperança do coração das outras pessoas. Isso é que entristece, por quê? Porque as pessoas que entendem realmente a mensagem de Cristo e se julgam cristãs, elas começam a dar frutos diferentes. Talvez essa pessoa, você olhe para trás na vida dela, tem um deserto. Mas eu plantei tantas coisas na minha vida, cara, mas o que você plantou? Que só tem um deserto atrás de você. Mas a grande vantagem quando a gente começa a entender essa vida cristã, isso num momento bem amplo com relação ao cristianismo, é que nós temos sempre uma possibilidade de mudança. Sempre uma possibilidade de fazer diferente. Se plantamos um deserto, há um momento agora que você pode começar a plantar outras coisas. Há um momento do arrependimento, para aí, olha para trás, como é que está? Muda. Faça diferente. Faça a diferença. Comece a enxergar o próximo. Para de olhar para o seu umbigo. Não que nós não tenhamos nossos problemas. Eu vou chegar quando chegarmos à palavra guerra. Mas nós vivemos em constante guerra. Não só guerras externas, mas guerras internas também. Então, quando nós começamos a pensar nesse sentido, né, como cristão, como essa visão de cristão, que realmente Cristo nos dá, ele nos dá a mente de Cristo para poder enxergar as situações e a realidade que se apresentam dentro da nossa vida, principalmente para que a gente possa dar essas respostas, que eu falo muito das questões existenciais que nós temos, mas essas respostas, elas podem ser dadas de N maneiras. Agora, dessas respostas, quando você tem essa visão, aí sim nós estamos caminhando dentro dessa visão que Cristo nos dá. Ah, Mário, mas a visão de Cristo, ela fecha? Pelo contrário. Se você estiver vivendo
dentro do cristianismo, que você está com a viseira, que você não tá te permitindo andar, viver e tudo mais, só focado no negocinho, isso não é mensagem cristã, não. A mensagem de Cristo, ela abre, ela te dá possibilidades, ela te mostra um horizonte enorme. Essa é a mensagem de Cristo que liberta, essa é a verdadeira mensagem de Cristo. Agora, essa mensagem de um cristianismo sem Cristo, ela fecha. E a tendência dessa mensagem é cada vez fechar mais. Por quê? Porque é difícil você manter essa mensagem, né, que é uma mensagem árida, que não dá, que é infértil, por muito tempo. Você só consegue manter essa mensagem com controle, dominação, fechando o campo de visão das pessoas. Mas quando você deixa que essa mensagem de Cristo verdadeira entre no coração, ela vai abrindo, ela vai abrindo, ela vai abrindo. Um dos versículos que você me mandou para a gente refletir, lá em Gálatas 6, 9 e 10, olha o que fala, o que Paulo fala nessa parte. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Não cansemos de fazer o bem. Essas mensagens, mas Paulo, mas aqui não foi Cristo falando, foi Paulo, mas é fruto de uma experiência de ser um imitador de Cristo, Paulo fala isso. Nós, como fruto, nós que falamos que somos imitadores de Cristo, qual o fruto de que nós estamos falando? É uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de igualdade, uma mensagem que leva o mundo a ser um mundo mais justo, um mundo melhor para todo mundo, um mundo de igualdade? Ou ao contrário? Aí vamos mostrar de quem que nós somos imitadores, de Cristo ou não. Então, essa palavra cristão tem que estar muito bem fixa dentro de nós. Somos ou não somos? Sou mais ou menos. Cara, estou no processo de aprendizado, tudo bem. Podemos falar que somos, que todos nós estamos no processo de aprendizado. Mas aí vem a questão validador. Qual o fruto que isso está trazendo no nosso dia a dia? O que você acha disso? Não, sem dúvida. Acho que a gente tem que trabalhar essa ideia, né? Não estou dizendo assim, resultados, qualificar frutos. Não, assim não funciona, né? Não tem muito, a coisa não pode funcionar desse jeito. Mas a gente tem que estar comprometido a partir do momento que a gente acredita que mudou, né? Que a gente teve mudança, a gente tem que estar comprometido em fazer o bem, enxergando o próximo. Né? A bênção de Deus, querendo ou não, né, Mário? Você falou um pouco nisso. A bênção de Deus, ela é coletiva. Né? A bênção de Deus não existe essa coisa de só eu ser abençoado. Né? Um bem maior, né, que a gente trabalha com um bem que ele tem que ser altruísta. Né? Eu lembro de alguns filósofos que falam assim uma coisa, fazem interações interessantes. Né? Que o meu interesse, em primeiro lugar, ele é egoísta. Mas a partir do momento que eu enxergo, né, que para que eu tenha o meu bem, a sociedade tem que vir junto, porque senão a coisa não funciona. Né? Aquele mal ele retorna para mim. Estou dizendo uma série de formas. Né? A partir do momento que só eu estou me enriquecendo, né, e trazendo um custo social grande, esse custo retorna, porque eu tenho pessoas assaltando, eu tenho pessoas aí na rua, eu tenho crianças sem escola. Toda essa coisa ela retorna de uma forma negativa. Né? Não estou dizendo karma, não. Isso é uma questão clara, uma questão econômica. Né? Então, para que uma sociedade evolua, para que a sua vida funcione, a gente precisa entender que essa bênção ela tem que ser coletiva. A partir do momento que Samuel ganhou alguma coisa, né, que o Mário ganhou alguma coisa, a gente não pode achar que o outro não pode ganhar. Pelo contrário, a gente tem que querer que o outro tenha esse acesso, essa possibilidade. Isso tudo é bíblico. Né? Se a gente pensar toda a mensagem de Cristo, Cristo, em momento nenhum, ele promete coisas para você. Ele promete coisas para vocês. Se você pegar a oração do Pai Nosso, ela é toda no plural. Por que ela é toda no plural? Porque a bênção ali, ela é coletiva. Né? A partir do momento que eu digo assim, eu não digo assim, Pai meu que estás no céu. O Pai é nosso. Venha a nós o teu reino. Né?
A vitória, então, quando a gente fala, eu escuto muitas pessoas falando assim, vitória em Cristo. Vitória em Cristo ela não pode ser individual, porque Cristo trabalha com o coletivo. Então, quando eu tenho vitória em Cristo, a vitória é para muita gente. Tem que ser para todos. Né? Como é a vinda de Cristo. Por que, que a vinda de Cristo ela é universal? Por que, que ela fala assim para todos os que receberam? Porque ela é coletiva. Então, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, né? As bênçãos do Senhor todas enriquecem e não acrescentam dores. Então, eu não posso ter uma bênção para mim e acrescentar dor para outro. Ela tem que ser coletiva. Né? Não tem jeito. Eu estou vendo aqui, entrou uma pessoa agora, inclusive que é advogada. Né? Todo o Evangelho de Cristo, ele é calcado em uma justiça para todos, que combina muito com a nossa Constituição. Nossa Constituição, que é uma Constituição cidadã, trabalha com o ideal do quê? Do acesso a todos. Né? A gente fala o quê? Toda criança tem direito à escola, né? Direito das pessoas, saúde, né? A gente volta sempre nessa discussão política, que é uma discussão também teológica, que é sempre essa visão do acesso, do como que eu passo, do como que eu proporciono, para quem que eu dou, e como isso precisa ser coletivo, como isso precisa ser de todos. Né? Mas por isso, concordo assim, plenamente com você. É um papel nosso, Samuel, Mário, cristãos, obrigado Daniel Marra cenando, né? Samuel, cristãos, né? Nós temos esse é até um pressuposto da nossa fé, de defender a bênção coletiva. Né? E quando ela vem para a gente, de compartilhar. Sim. Mas nesse contexto, a gente tem que pensar, né, dentro desse nosso tema. Você falou a Dani Marra, né? Que mandou um abraço para a gente aqui. Uhum. Aí que tem um detalhe sério que a gente pode pensar com relação às pessoas. É aquela questão da gente fazer uma reflexão, olhar para o espelho. Quem nós somos? Vamos pensar uma coisa básica, né? Vamos começar. Vamos pensar quem nós somos. Vamos fazer uma reflexão, uma busca. Quem nós somos? Por isso que eu falei assim, a nossa identidade é ser cristão? Nós somos cristãos? Se nós somos cristãos, realmente, nós estamos vivendo como Paulo, como imitadores de Cristo, eu tenho certeza que as experiências e o que nós estamos buscando e a nossa visão de mundo começa a ser cada vez mais próxima do que Cristo tinha. Tem e terá. Nós começamos a falar como o Samuel colocou. Nós começamos a enxergar certas coisas e falamos assim, mas isso não está certo. Não faz parte. Entendeu? Isso não encaixa. É como se tivesse com um quebra-cabeça, faltando uma última peça para ser colocada, e te dá uma peça totalmente diferente, você olha e fala assim, essa peça não encaixa. Não, encaixa sim. Força a barra. Força a barra. Essa peça não encaixa. Então, quando nós temos essa visão do mundo, até a Dani colocou, somos luz do mundo e sal da terra. Exatamente. Quando nós entendemos isso, a luz serve para iluminar. O sal para dar gosto. Quando nós começamos, nós não entendemos isso e vivemos nesse cristianismo, que eu posso falar que nós falamos, colocamos, né, criamos esse termo, cristianismo sem Cristo, por exemplo, nós não somos luz, nós não iluminamos nada, pelo contrário, nós só levamos mais escuridão onde nós estamos e o nosso gosto, não temos gosto, nós não damos gosto a nada. Por quê? Porque esse sal não tem gosto. Esquecemos qual a mensagem verdadeira. Essa mensagem de Cristo, entendemos, somos cristãos, é completamente diferente. A motivação do nosso coração muda, esse processo de transformação, lógico que eu falo assim, mas nós estamos prontos. Não vamos estar prontos. Até a glória não vamos estar prontos, mas nós vamos começar nesse processo. Algumas coisas vão nos incomodar, nós já vamos lutar por algumas causas, vamos olhar para isso, mas isto não é justo, não é assim que funciona. Mas Cristo não falou dessa maneira. Desperta dentro de nós a empatia pelo próximo. A empatia o que é? Você sentir o que a outra pessoa sente. Muitas vezes nós passamos, fingimos que não vimos e passamos.
faz parte do ser humano. Mas, entendeu? A nossa humanidade, quando vai sendo transformada, e principalmente, nós vamos tornando seres humanos melhores a cada dia, nós começamos a olhar e não viramos o rosto, mas nós olhamos e falamos assim, como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso ajudar? Talvez eu não resolva o problema de todo mundo, mas como é que eu posso dar um passo para isso? Aquilo te incomoda. O sofrimento do outro te incomoda. Por isso que nesse nosso tema, quando falou cristão em tempo de guerra, se nós temos a certeza, não, eu estou trabalhando, estou caminhando nessa jornada, eu sou um cristão, eu acredito em Cristo e a mensagem está no nosso coração. Aí vem a questão do tempo. O tempo, essa palavra, quer dizer do contexto. Qual que é o nosso tempo? Nós não vivemos há 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Por isso que a nossa reflexão teológica tem que ser uma reflexão teológica do dia de hoje. Quais são os nossos problemas que se apresentam hoje? Como é que nós podemos buscar essa resposta, respostas, né, para questões existenciais nos dias de hoje, que são respostas a situações diferentes do que eram há 500, 600, 700 anos atrás. Até porque hoje nós já amadurecemos muito mais nas nossas reflexões teológicas. Com certeza, daqui a 100 anos, eles vão olhar para trás e falar, não, aquilo lá atrás é daquele jeito. Mas são frutos de reflexões. Hoje é fruto de reflexão. Por isso, o cristão, em tempo de guerra, esse tempo quer dizer, tá, qual que é o nosso tempo hoje? Qual que é a nossa luta hoje? Qual que é o nosso desafio hoje, principalmente como cristão? Como é que nós estamos enxergando essa realidade? Aonde você está com o pé no chão? Qual que é a sua realidade hoje? Nós estivemos visitando Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, no final de semana passado. Existe uma realidade de luta naquele lugar. A dificuldade, os desafios que eles têm, com certeza, em alguns aspectos, são diferentes do nosso hoje aqui. Mas deles existe um aspecto, é um desafio de luta, que eu tenho certeza que se eles estiverem conscientes da situação, do tempo deles, eles vão buscar respostas existenciais que Deus vai dar. Principalmente aquela de lutar pelos seus direitos. De enxergar que a situação não está certa. Isso está errado. Porque a palavra de Deus, quando entra na vida das pessoas, isso é para todos, igual Samuel você colocou, né? A questão é coletiva, não é só individual. Ele gera dignidade. Será que essas pessoas estão vivendo com dignidade? Será que eu estou, a situação onde eu vivo, está me permitindo que eu tenha dignidade para poder viver? Se não, está indo contra a mensagem de Deus. Né, buscar o reino e sua justiça, essas coisas, né? E cita algumas outras coisas essenciais serão acrescentadas. O reino e a justiça é o que nós temos que buscar. Se nós não estamos tendo dignidade, esse tempo, essa contextualização do que nós existimos, aonde estamos existindo, quais são os nossos problemas, nossas demandas. Hoje, cada um que está assistindo aqui agora, né, tá no nosso momento aqui, mas que vão assistir posteriormente essa live aqui, qual que é o contexto que você vive hoje? Qual o contexto da sua vida hoje? Hoje nós vivemos um contexto pós-pandemia. Talvez um tempo atrás nós estávamos no meio da pandemia, ou começando a pandemia. Um pós-pandêmico. E aí? Qual o seu contexto hoje? Quais são as suas demandas? Quais são as demandas do coletivo que está ao seu lado? Aí nós começamos a ter uma visão completamente diferente de realidade. Nós começamos a interpretar essa mensagem de Cristo e principalmente plantar, né, o que nós temos que plantar, o fruto que essa mensagem traz, mais coerente à nossa realidade. Porque muitas vezes vivemos, infelizmente, fechamos, olha mais uma vez o exemplo que eu dei, fechamos o nosso campo de visão, colocamos nossa viseira e queremos respostas dentro desse negocinho fechadinho assim. É isso, isso, isso. Por quê? Estamos interpretando talvez uma realidade de 300, 500, 600, 1000 anos atrás. E não é assim que funciona, pessoal. Não é assim que funciona. Porque a Bíblia, nós já falamos um monte de vezes, a Bíblia é viva. A palavra, a mensagem que traz a cada um de nós, que nos ajuda a enfrentar os nossos dia a dia. Que mostra quem é Cristo para cada um de nós. Que evita que a gente viva um cristianismo sem Cristo. Então, quando nós começamos a ver isso, interpretar o tempo, qual o nosso tempo, qual o nosso contexto, o que nós vivemos, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas demandas. É falta de dignidade, é falta de empatia, é injustiça, é o desemprego, é a questão de saúde, a saúde, a questão de educação. Qual o nosso problema hoje? Aí nós temos que trabalhar em cima disso. Aí essa mensagem de Cristo, a mensagem que veio
para dar dignidade a todo ser humano. E isso é que é importante. Tiago 1:27, aquele texto que você passou também, um versículo, fala, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Como é que nós perdemos a visão disso? Como é que nós tornamos meros mecanismos na manipulação de alguns mercenários da fé? Ou mercadores da fé? Por que nós chegamos a cair na mão de alguns? Será que nós distanciamos tanto da mensagem de Cristo assim? Será que nós ficamos tão distantes dessa mensagem? Por que não retornar isso? Por que não voltar a esse entendimento, essa vida, essa praxis de vida? O que você acha disso? Bom, acho que é isso, né? É um desafio para a gente. Nós estamos falando aqui de cristãos em tempos de guerra, olha como é um desafio, né? Você falou bem, nós estamos vivendo guerra há quantos anos, né? Há quantos anos? Qual que é o momento de paz que a gente vive, né? E cada vez mais surgindo essa cidade, essas necessidades, cada vez mais a gente precisa entender a teologia e colocá-la na prática. Em ela não havendo, né, e não havendo isso, nós deixamos um pouco de ser cristãos mesmo. Porque o Cristo que eu conheço, imagino o Cristo que você conhece, você era um Cristo de rua, era um Cristo de chão, que ia lá conversar com o necessitado, ia lá entender a necessidade de cada um, né? Ia lá, quando surgiu uma lei que ele discordava, que achava boba também, ele foi lá e perguntou, peraí, por que vocês estão fazendo isso? Quem de vocês não tem pecado? Né? Da mesma forma, é o lutar ali pelo direito, é o bater o pé que aquilo ali não está honesto, né? Da mesma forma, né? Então, esses tempos de guerra são sempre. E a nossa responsabilidade como cristão está aí a todo momento, cheio de oportunidades para a gente exercer esse espírito cristão, esse espírito do nosso Pai, né? A praxis está aí. Não deixou de existir, né, Mário? As Essa questão oportunidades de guerra, né, Samuel? A guerra, orgulham. quando a gente fala guerra, é conflito. Então, essa Sim, guerra, se for pensar, nós vivemos a todo momento. Pode ser um conflito interno, o conflito dentro de ideias, o conflito de realidades. Né? E aí a gente pergunta qual que é a verdadeira guerra que nós vivemos. Hoje nós estamos passando por esse momento, infelizmente. Mas quais são as guerras que nós estamos vivendo? Porque nós temos que aprender com isso também. Principalmente quando nós perdemos o foco, porque nós vamos identificar primeiro qual que é o nosso, qual que é realmente o inimigo que nós temos. Porque são criados vários inimigos imaginários, como a gente vê, infelizmente, dentro das comunidades, das igrejas hoje, inimigos imaginários que criam, que povoam, né, a mentalidade do povo, e aí são vendidos, né, algumas pessoas que defendem elas daqueles inimigos imaginários. Vamos lutar contra isso, aquilo, aquilo, aquilo. Será que eles são inimigos? Será que existem? Será que não são fantasiosos? Porque o inimigo maior hoje é você passar na rua, o desafio maior é ver uma pessoa passando fome. Você sair, nós estamos em Belo Horizonte, o tanto de morador de rua que tem em Belo Horizonte, esse é o desafio. Essa é a maior guerra que nós temos hoje. Não é contra inimigos imaginários que muitas comunidades, muitas igrejas cristãs inventam e colocam aí. Pessoas fazem palestras e mais palestras, gastam tempo. Pessoas que nem moram no Brasil vêm falar de situação do Brasil, nem do Brasil estão, como é que pode falar? Não tem esse direito de falar isso. Criam inimigos imaginários. E esquecendo que hoje a nossa luta é contra a injustiça, a igualdade, a fome, o desemprego. Pessoas estão doentes, pessoas estão machucadas, pessoas estão entristecidas e principalmente pessoas estão perdendo a sua dignidade como seres humanos. Isso é tão importante. Essa é a guerra. Essa é a guerra. Essa guerra que nós temos que enxergar e que Jesus veio nos mostrar que nós temos que aí sim estar preparados para lutar. Mas o interessante disso tudo, Samuel, que eu vejo tanto assim, e é uma reflexão, é um aprendizado que eu tenho a cada dia. Sabe como é que você luta? Qual a arma que você luta contra tudo isso? É interessante. Amor. Ora, como é que a gente faz isso? Luta com o amor. Porque Deus é amor.
Essa é a ferramenta que nós temos para encarar essa situação. Mas, Mário, como é que a gente luta com amor? Gente, vamos caminhar juntos, nós vamos descobrir. Vamos fazer um mundo diferente. Um mundo que você estende a mão para o seu próximo. Um mundo que a mão é estendida para você quando você é o próximo de alguém. Um mundo que você não permite que as pessoas passem fome ao seu lado, dentro da sua possibilidade também, que tem pessoas que não têm recurso, não tem como, mas como é que pode, como é que eu posso fazer para ajudar a fazer um mundo melhor? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor para fazer um mundo melhor também? Então, são N fases de batalhas que nós temos dentro dessa guerra que a arma que nós usamos é o amor. Cara, começamos a entender a mensagem de Cristo. É isso. Ah, mas nós lutamos. Não, mas Cristo luta com o amor. Mas como é que luta com o amor? Se nós vamos aprendendo. A vantagem da palavra de Cristo, dessa vida cristã, é a questão da experiência. Nós vamos aprendendo a cada passo que nós damos. Vamos aprendendo a cada dia que vivemos. Vamos aprendendo a cada desafio que nos apresenta a nossa vida. Vamos aprendendo a cada situação onde nós nos encontramos. Isso que é fantástico. Não porque passamos por guerras. Hoje, talvez uma guerra que estamos encontrando aí, na realidade, né, que está apresentando, estamos vendo os noticiários, que entristece muito nossos corações. Mas aí é uma coisa mais complexa para discutir isso aqui. Nós vamos discutir isso agora. Mas principalmente... A gente traz numa próxima oportunidade, até porque daqui a pouco nós estamos encerrando, né? Encerrando. E também é uma coisa assim que eu vejo muita gente falando e ninguém entende nada e falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas assim, essa é outra guerra que a gente trava no nosso dia a dia, principalmente como cristãos, é a guerra a luta da guerra, são lutas diárias para nos tornarmos seres humanos melhores e principalmente para que a gente possa entender a mensagem de Cristo a cada dia. Essa é a expectativa, essa é a guerra. Então, para mim, o cristão em tempo de guerra, é isso, cara. É o que está preparado. E tem uma frase, até para apresentar um livro para vocês aqui, que eu estou lendo. Esse livro é fantástico, eu ganhei da minha esposa de presente. O Moltmann é um teólogo alemão, ele fala uma coisa interessante. Mário, lê, por favor, o título, porque quando você coloca, ele fica ao contrário. Ao contrário, chama Em Jesus, Deus abraça o sofrimento humano. É um livro do Eugênio Pacelli, parece que é uma tese de mestrado dele, que ele fala sobre Moltmann. Moltmann é um teólogo alemão. Então ele cita aqui uma frase de Moltmann, que Moltmann fala assim: em Cristo, o Deus da esperança revelou-se como o Deus crucificado, para com isso, se identificar com todos os crucificados desse mundo. O Deus crucificado. Aquele Deus que ele vem nos mostrar, que ele entende o sofrimento que nós estamos vivendo. O sofrimento de cada um já é uma resposta às nossas demandas do dia a dia. Que Deus é esse que permite que eu passe por isso? É o Deus que vive o sofrimento de cada um de nós. Ele está do nosso lado, nos abraçando. Por isso, com certeza, podemos ter certeza no nosso coração que essa batalha, essa guerra, essa luta que nós estamos enfrentando, nós não estamos enfrentando sozinhos, não. Ele está do nosso lado, nos abraçando. Glória a Deus. Ainda bem, né? Senão nossa esperança era vã. Não tinha como. Exatamente. Nosso tempo está acabando, né? Nós estamos quase no finalzinho. Estamos quase no finalzinho. Eu queria só falar como se fosse uma saudação, né? Que um amigo meu fazia, e eu acho que vale muito nesses momentos. Que ele falava assim, dizia assim, pegando as figuras bíblicas, falava assim, olha, que a ecologia do Gênesis, a libertação do Êxodo, a justiça social dos profetas, né? A libertação, a vida, a obra de Cristo, né? O caráter multidisciplinar e multiétnico das cartas paulinas, e, claro, a esperança, que é até um pouco rebelde, do Apocalipse, que elas possam nos trazer assim, um alento nesse momento para a gente poder superar essa dor, com empatia e coletivamente. Bacana. E essa proposta, né, Samuel, que nós temos para o pessoal, antes de finalizar, que nós vamos ter muito conteúdo, né, no nosso canal, que vai ser divulgado posteriormente. Isso agora é só um inicial, né, para a turma ver nossa proposta de trabalho, né?
e que eu tenho certeza que nós vamos ter muita coisa legal, muito conteúdo, mas e principalmente conteúdo que vai fazer diferença, né? Conteúdo para ficar Sim, só lá no dia a dia, não, mas conteúdo que vai influenciar muito e ajudar muitas pessoas a encarar os desafios da vida, as guerras que se apresentam a cada dia, né? perfeito. As guerras estão aí, né? Vamos enfrentar elas com esperança, né? Com amor, né? Como Cristo falou. E como Valeu, Paulo Freire coloca, né, o esperançar, né? Esse fruto, né? esperança. O Quero, esperançar possa nascer no nosso coração. Que vamos falar que esperança. Esperança é esperar. Esperançar é quero conjugar não desistir. esperança, né? Não Esperança do verbo desistir, esperançar. esperançar. Falou, pessoal. Falou, pessoal, um abraço, até a próxima, estaremos aí logo, logo. Um grande abraço para todos. Foi um prazer estar com vocês aí. Que Deus abençoe a todos aí. Mas Amém. teremos mais novidades futuras. Um abraço.